que todos os prémios têm sido entregues de forma consensual. Obviamente que há um processo de consulta ao nosso universo de aderentes, às pessoas a quem reconhecemos maior prestígio. É sempre um processo que se prolonga por vários meses, vamos consultando as várias personalidades, as pessoas que nos são mais próximas, procurando ouvir algumas sugestões. Obviamente que há critérios que têm que ser tidos em conta, nomeadamente o critério da representação regional. Não foi por acaso, mas foi atribuído à pessoa em causa, a embaixador Paulo Moreira, mas não foi por acaso que o primeiro prémio foi atribuído a um brasileiro. Nós, no nosso universo lusófono, todos temos consciência, sem qualquer espécie de subalternidade, que o Brasil é o país que é a maior potência no espaço da lusofonia. Também não foi por acaso que o segundo prémio atribuído foi ao Bispo Dom Carlos Ximenes Belo, e também aí houve uma dimensão pessoal e coletiva. Quisemos homenagear a pessoa do Bispo Dom Carlos Ximenes Belo, enfim, e será escusado reduzir qualquer espécie de argumento quanto a isso. Todos sabemos o papel pessoal do Bispo Dom Carlos Ximenes Belo teve e continua a ter em Timor-Leste. Mas esse foi também um prémio coletivo. Quisemos, através do Bispo Dom Carlos Ximenes Belo, homenagear todo o povo timorense na sua heroica resistência à ocupação indonésia, na sua reafirmada vinculação ao espaço lusófono, e esse, de facto, foi um sinal que quisemos dar. Depois, enfim, chegámos ao terceiro ano e achámos que era a altura de atribuir um prémio a um português, a um cidadão português. E, acreditem ou não, o Dom Duarte estava na primeira linha da atribuição desse prémio. E, para quem pensa ou quem julgue que o Dom Duarte hoje é homenageado por nós por ser quem é, pelo título que tem, eu posso dizer que o raciocínio é exatamente ao contrário. Se o Dom Duarte não foi premiado mais cedo, foi porque, precisamente, poderia haver confusões e equívocos. Se nós atribuíssemos o prémio ao Sr. Dom Duarte mais cedo, poderiam considerar que o MIL estava vinculado à causa monárquica. Ora, o MIL não está vinculado à causa monárquica, nem republicana. Isso para nós é um não assunto, é uma não questão. O MIL agrega, enfim, no seu universo cada vez maior de aderentes, republicanos e monárquicos, desde patriotas, bem entendido, e acabámos por atribuir, e penso que também foi um prémio inteiramente justo, atribuir esse primeiro prémio a um português, ao professor Adriano Moreira, porque, de facto, o professor Adriano Moreira tem sido, ao longo destas várias décadas, uma das personalidades que mais tem batalhado pelo nosso ideário, ou seja, pelo reforço dos laços entre os países e regiões do espaço lusófono, no plano cultural, desde logo, mas também nos planos social, económico e político. Esse, como sabem, é o nosso ideário, muito inspirado em Agostinho da Silva. Nós promovemos essa convergência lusófona porque consideramos que essa convergência lusófona, que esse desígnio estratégico, é benéfico para todos os países e regiões deste amplo e plural espaço de língua portuguesa. Depois, mais recentemente, atribuímos o prémio ao Ângelo Cristóvão e ao Domingos Simões Pereira, aqui presentes, e uma vez mais essa atribuição teve uma dimensão pessoal. Quisemos homenagear estas duas pessoas, o Ângelo Cristóvão e o Domingos Simões Pereira, mas também quisemos, através desses dois prémios, vincular e reforçar o vínculo de dois povos, nomeadamente o povo galego e o povo guineense, a esta família lusófona. Também aí esse prémio teve essa dupla dimensão. Mais recentemente, no passado ano, atribuímos o prémio a um outro ilustre cidadão brasileiro, o Dr. Gilvan Müller de Oliveira, que foi, durante 2 mandatos, diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, entidade já aqui hoje referida por várias vezes, e
sem qualquer rotatividade rígida, pensámos que era a altura de homenagear um outro cidadão português, um outro ilustre cidadão português, que mais se tenha destacado na defesa deste ideário lusófono que a todos nos irmana. E posso dizer que esta questão não teve qualquer resistência, mesmo da parte de alguns republicanos mais convictos que existem no MIL. Posso dizê-lo, em bom do Dom Duarte, mesmo esses republicanos mais convictos que existem, reconheceram, sem qualquer reserva mental, que o Sr. Dom Duarte merece plenamente este prémio por todo o seu trabalho em prol do reforço dos laços entre os países e regiões de língua portuguesa. Mas para falar de uma forma mais detida sobre a figura do Dom Duarte e sobre o seu percurso, temos connosco o professor Bento Castro Henriques. Sr. Dom Duarte, Sr. Dona Isabel, distintos participantes deste 4º Congresso do MIL. Estamos hoje aqui reunidos para um ato de justiça, que é a entrega do Prémio de Lusofonia, que simboliza o reconhecimento da sociedade civil ao papel de Dom Duarte, Duque de Bragança e chefe da Casa Real Portuguesa. Assim, um dia, o Estado português saiba seguir esta indicação da sociedade civil e não só reconhecer o papel de Sr. Dom Duarte, mas pedir os acrescidos serviços que ele tem prestado. Estamos numa sala em que nós respiramos uma atmosfera lusófona, a sala da Sociedade de Geografia, e poderia-se dizer que a história veio hoje aqui visitar a geografia, a história da pessoa do Sr. Dom Duarte. Mas se o Sr. Dom Duarte fosse só história, se fosse só passado, o MIL não lhe teria dado esse prémio. Estamos aqui porque o Sr. Dom Duarte tem uma mensagem de futuro que tem sido exposta em todas as suas intervenções públicas, nas suas viagens e nos seus contactos internacionais. E essa mensagem, naturalmente, é a mensagem lusófona. Todos os presentes, ouvíamos há pouco o painel que antecedeu esta entrega a falar das várias perspectivas, das várias nacionalidades, todos os presentes sabem que são cada dia mais os que perfilham a visão de que juntos os países de língua portuguesa podem e devem construir um destino melhor do que aqueles que vivem separados. Estamos num mundo global em que as comunicações não têm fronteiras, em que, portanto, os valores da estabilidade e da competitividade assumem uma importância fundamental no reforço da lusofonia para que as suas nações se afirmem abertas ao progresso e ao desenvolvimento. É esta mensagem que o Sr. Dom Duarte tem a oportunidade de, ao viajar por todo o mundo lusófono, desde quase que se conhece, se assim podemos dizer, trazer palavras de encorajamento para que no momento presente, já desde 1995, a CPLP, como órgão político da lusofonia, possa evoluir no sentido de uma confederação aproximando as nações-membros. Sem qualquer ajuda do Estado, e é bom que isso sublinhe, o Sr. Dom Duarte tem-se deslocado por todo o mundo, e ao mundo lusófono também, para promover esta mensagem, procurando incutir esta disposição nos governantes de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé, de Timor-Leste, do Brasil. Ainda agora, neste mês em que estamos, de março, esteve em Brasília, onde foi agradecer ao Ministro dos Assuntos Exteriores, Mauro Vieira, e à Presidente Dilma Rousseff, a concessão da nacionalidade brasileira ele mesmo. Já em 2015, esteve em Dili,
a convite do Estado do Timor-Leste, para participar nas comemorações dos 500 anos do início da convivência entre timorenses e portugueses. E essa sua ligação a Timor, como muitos sabem, começou há muitos anos. Foi de Timor, onde estava presente, que o Sr. Dom Duarte enviou uma mensagem a saudar a Revolução do 25 de Abril, mas mais recentemente e com mais relevância para a lusofonia, foi a honrosa decisão do Parlamento timorense, que decidiu por unanimidade conceder também ao Sr. Dom Duarte, 2 anos antes, a sua nacionalidade timorense. Estamos, portanto, perante alguém que encarna totalmente a lusofonia e que a projeta em todas as suas viagens. Recentemente, também neste mês, no dia 16 de março, o Sr. Dom Duarte estava na União Brasileira dos Escritores, uma das mais prestigiadas associações de escritores, de criadores de literatura, onde fez a palestra sobre a influência da língua portuguesa do mundo, tendo analisado não só a importância da difusão da lusofonia entre os povos, bem como o trabalho desenvolvido pela Fundação Dom Manuel II nesta área. Nessa altura, precisamente, em reconhecimento do seu incansável trabalho em prol da difusão do ideal lusófono, foi agraciado com a medalha Jorge Amado pela afirmação da língua portuguesa no mundo. Todos estes esforços de Dom Duarte, que se alargam a outros países, países ou regiões, eu não podia deixar de aqui citar o vivo interesse que tem manifestado pela Galiza e pela promoção da língua portuguesa, ou português da Galiza, e pelo estreitamento das relações económicas. Também as suas deslocações à diáspora portuguesa, onde é sempre recebido, seja na diáspora portuguesa dos países europeus, desde os mais pequenos, mas onde a presença portuguesa é maciça, como no Luxemburgo, até aos maiores, nos Estados Unidos, onde existem significativas comunidades nas duas costas. O Sr. Dom Duarte tem feito jus àquelas frases que todos conhecem de Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa, ou de Virgílio Ferreira, que disse um dia: da minha língua vê-se o mar. Mas, e para ser breve, queria apenas salientar, dando corpo ao que eu disse no início, que não estamos apenas a celebrar um passado, estamos a chamar o futuro. O Sr. Dom Duarte, nas suas intervenções públicas, tem mensagens de futuro para a lusofonia. Recentemente, na sua mensagem de 1º de dezembro do ano 2015, sugeriu 2 iniciativas que podem aproximar e fortalecer a relação entre os povos irmãos que querem enfrentar os desafios do futuro. A primeira, tendo presente os jovens dos países da CPLP que anseiam e lutam para se prepararem para um futuro melhor, seria de criar um programa semelhante ao Erasmus europeu, talvez chamado um programa António Vieira, para aproximar os jovens oriundos dos países da CPLP junto dos várias nações. Em segundo lugar, e tendo presente os portugueses espalhados pelo mundo que cultivam um amor exemplar à pátria, sugeriu também a introdução do chamado voto eletrónico ou do voto eletrónico presencial, nomeadamente para os eleitores recenseados no estrangeiro, para que eles pudessem cumprir melhor o seu dever de cidadania, para que eles tivessem uma participação mais ativa. Estes são apenas exemplos das iniciativas do que, e melhor que ninguém, o Sr. Dom Duarte nos pode falar nisso, daquilo que ocupa permanentemente, podemos dizer, o seu coração e a sua mente. Eu queria só dizer a terminar que, tradicionalmente, chamavam-se aos reis os pais da pátria. O Sr. Dom Duarte não é bem um pai, é o nosso irmão mais velho. Mas não é o nosso irmão mais velho dos portugueses, é dos brasileiros, é dos angolanos, é dos timorenses. É assim que ele tem chamado todos a uma irmandade, e se é verdade que os cognomes só se dão depois da hora da morte, não vale o valor, não há dúvida que se prepara para ser Dom Duarte o lusófono. Muito obrigado.
E feito este elogio, mais do que justo, cabe-me a minha honra de entregar ao Sr. Duarte o troféu que simboliza o Prémio Mil Personagem Lusófona, o troféu da autoria do nosso parceiro Henrique Gabriel. Quero agradecer ao Movimento Internacional Lusófono e ao querido amigo Epifânio esta homenagem. Realmente estou um bocado cansado hoje porque acabo de chegar do Brasil e com as mudanças de horas, enfim, uma noite mal dormida no avião. Infelizmente, fiquei um pouquinho sonado, mas é de facto uma ocasião muito grata para mim. Eu agradeço, considero também como meus mestres intelectuais, o professor Adriano Moreira, por algumas aulas que assisti e por várias conversas interessantíssimas que tenho tido, também o nosso comum amigo, o professor Agostinho da Silva, não é o professor Agostinho da Silva, é o professor a atuar. De facto, sempre me emocionou muito, cada vez sempre aprendi imenso com ele nos vários encontros que tivemos. Enfim, já levam bastantes anos, mas de facto o pensamento dele continua a ser ainda um pensamento que inspira e ilumina muitas pessoas neste caminho do verdadeiro sentido da fraternidade lusófona. Fiquei muito impressionado com a intervenção do Sr. Embaixador Lauro Moreira, de facto de enorme interesse, do Dr. Domingos Simões Pereira, que tenho acompanhado durante o seu tempo na CPLP e que ainda recentemente pude visitar em Bissau, onde infelizmente o trabalho magnífico que estava desempenhando lá foi interrompido prematuramente devido a circunstâncias políticas que não me compete comentar, mas que de facto toda a gente lamenta em todo o mundo da lusofonia. Gostei muito de ouvir a intervenção do Sr. Ângelo Cristóvão, presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa, que tem feito um trabalho notável no campo da promoção da união entre a língua falada pelo povo da Galiza e assumida como língua da região autónoma de Galiza e a língua do resto do mundo lusófono, onde de facto essa união cultural, que é muito bem aceita pelos outros espanhóis, todos, enfim, ninguém contesta, essa união cultural permite enriquecer ainda mais a comunidade lusófona no mundo, até porque a língua portuguesa nasceu na Galiza e de facto o galaico duriense, falado na Galiza e falado no norte do que é hoje Portugal, é que deu origem à língua portuguesa no mundo. E é bom que nos lembremos disto. Mas a presença do português no mundo sempre me interessou muito e ao mesmo tempo me preocupou. Recentemente, e a Isabel lembrou disso agora, estivemos juntos na nomeação do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa como cardeal numa cerimónia no Vaticano. Depois da cerimónia houve uma sessão de cumprimentos num grande salão, sala Paulo VI, dentro do Vaticano, e que estávamos todos os outros cardeais que tinham sido nomeados naquele dia.
Enfim, lembrei de cumprimentar os outros cardeais, aproveitando o facto de estarem lá. Quando fui cumprimentar o novo cardeal de Bangkok, perguntei-lhe, ele confirmou que era de uma comunidade portuguesa de Bangkok, que ainda hoje é muito forte e muito prestigiada socialmente, que vive num bairro, hoje em dia incluído na cidade, mas que naquela época era uma aldeia separada. E onde há 200 e tal famílias que se consideram portuguesas, mas não falam português, mas que são muito prestigiados no país. Ainda hoje conservam cargos importantes nas Forças Armadas, nos serviços secretos, nos meios culturais, e são considerados os mais seguros e mais leais servidores do país e da Casa Real tailandesa. Não tive ocasião de visitar, mas li um livro muito interessante chamado Os Filhos Esquecidos do Império, que são as comunidades de Bainguis, são os descendentes de portugueses da Birmânia. Vale a pena quem tiver a ocasião de os visitar e procurar. Fui cumprimentar, portanto, o cardeal de Rangoon, me confirmou que era descendente português. Depois fui visitar o cardeal de Ceilão, que me disse que era descendente português. E o novo cardeal de Moçambique, da cidade do Xai-Xai, e que confirmou que era descendente português. Depois, houve outros cardeais, mais um outro cardeal, muito interessante também, que eu fui cumprimentar, que era o de Isabel, cardeal católico, que obviamente os católicos são uma minoria na Etiópia, mas os cristãos são uma maioria. E ele disse que não, eu não sou descendente de portugueses, mas temos que lembrar que este ano comemora-se os 500 anos de quando os portugueses salvaram a independência do reino da Abissínia. E graças ao Dom Cristóvão de Moura, que veio com militares goeses, militares portugueses continentais, na altura eram todos portugueses, e que salvou a independência porque reorganizou o exército da época abissínia. E que devíamos comemorar estes 500 anos também. Acho que tem sido, não ser o nosso embaixador, mas sempre tem havido outras comemorações. Enquanto que as comemorações dos 500 anos da ligação com a Tailândia foram comemorados, muito comemorados pelos tailandeses, as ligações lá não foram. Há também um cardeal que foi nomeado secretamente pela Santa Sé na China, porque a igreja ligada à Santa Sé ainda é bastante clandestina, embora tolerada pelo governo chinês, mas de facto a igreja oficial católica, a igreja patriótica, que se considera também ligada ao Papa, embora seja muito influenciada pelo governo. Realmente, esta influência portuguesa ultrapassa, a lusófona ultrapassa muito a ligação aos países que assumem oficialmente a língua portuguesa. Queria lembrar uma comunidade interessantíssima, que são as Antilhas Holandesas, onde se fala o papiamento. E embora eles digam oficialmente que o papiamento é uma mistura entre o português, o espanhol, o holandês, o inglês, quando se está lá percebe-se que há algumas palavras de holandês, algumas palavras de inglês, alguma influência espanhola, mas de facto o vocabulário é basicamente português. E o nome da ilha, Curaçao, que vem de cura, porque foram marinheiros que, ao irem para a ilha muito doentes, curaram das suas doenças, e a partir da ilha foi chamada a Ilha da Curação. Curiosamente, quem levou para lá a língua portuguesa, enfim, o papiamento, foram os judeus sefarditas que tinham sido obrigados a abandonar Portugal por causa da lei da conversão obrigatória. Foram para a Holanda, da Holanda foram colonizar as Antilhas Holandesas. E creio que foram esses sefarditas portugueses que inventaram o papiamento. Isto justifica que se encontra esse mesmo papiamento em várias regiões do mundo,
nunca foram territórios portugueses, mas que foram muito influenciados culturalmente, sobretudo pelos judeus portugueses, como nas aldeias portuguesas espalhadas em algumas regiões do sul da Índia, como nas aldeias, na aldeia da Indonésia, como em várias regiões do mundo. E é uma variante do português que é igual ao crioulo de Cabo Verde, ou ao que se diz o cabo-verdiano. Hoje em dia não se diz já mais o crioulo, mas o crioulo de Cabo Verde. E realmente o crioulo de Cabo Verde é igual ao papiamento das Antilhas Holandesas, parecidíssimo. Já o crioulo da Guiné não é tão parecido, um pouco diferente, mas ainda tem muitas frases semelhantes. Portanto, como é uma língua paralela ao português, língua irmã do português, de facto, será este papiamento. Eu estive, portanto, como já disse, aliás, o professor Castro Henrique poupou a minha intervenção, porque disse praticamente tudo o que eu queria dizer também. Eu fico muito grato por isso. É sempre melhor ser dito por si, por mim. Mas realmente, hoje, portanto, já foi tudo dito. A minha gratidão para com Timor, que muitíssimo amavelmente o Parlamento me deu a nacionalidade. E hoje, quando visito os países fora da Europa, levo sempre o passaporte timorense. E agora vou passar também a usar o passaporte brasileiro, e que concedeu à família toda, o governo brasileiro concedeu à família toda a nacionalidade. Uma história engraçada, quando cheguei à Indonésia com o passaporte timorense, viemos todos juntos, e o alfandegário olha para mim, olha para o passaporte e diz: "You don't look Timorese, what are you doing with this passport?" Era o primeiro europeu que eles viram com um passaporte timorense. Era meio suspeitaram que se calhar não era bem timorense. De facto, e agradeço muito e fico muito. Dou os meus sinceros parabéns ao movimento internacional dos jovens por esta iniciativa, inspirada, de facto, pelo professor Agostinho da Silva e por tantos outros brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, timorenses, que têm cultivado este espírito de unidade espiritual, de unidade, enfim, também de solidariedade, porque quando foi, por exemplo, do golpe militar na Guiné e da desordem que se sucedeu, pela primeira vez uniu as forças militares de todos os países da CPLP para ajudar a normalizar a situação na Guiné. Também quando foi preciso devolver a democracia à Guiné-Bissau, onde a população, de facto, estava muito preocupada com a situação de isolamento do país devido ao golpe militar, pois foi Timor que financiou com uma soma muito grande toda a restauração da democracia em Timor. O Dr. José Ramos Horta, o primeiro-ministro e outras personalidades timorenses foram ajudar a restauração e a organização das eleições. Houve também vários casos de solidariedade manifestados pelos outros países. Nesse sentido, estou de acordo que, de facto, esta solidariedade e esta afetividade entre os países da primeira comunidade internacional foi criada por motivos culturais e não por motivos de interesse económico, ou político, ou militar, como são as outras comunidades internacionais que conhecemos. E, nesse sentido, creio que se poderia também criar um passaporte CPLP, que não seria, obviamente, para facilitar a imigração, não seria também, poderia, digamos, de algum modo, violar as nossas obrigações com o espaço de Schengen, mas que seria concedido por motivos culturais, motivos de saúde, motivos de deslocações importantes pelos próprios países membros, com um critério rigoroso, mas que iria permitir uma deslocação muito mais fácil entre os países membros e que seria, de facto, creio que um gesto simbólico também importante. Assim como o tal prémio António Vieira, em homenagem ao pai, um dos pais da língua portuguesa, o padre António Vieira,
e que no Brasil é considerado um grande herói e que provavelmente devíamos também trabalhar juntos para a canonização do Padre António Vieira. Ninguém tem falado nisso nos últimos séculos, mas na verdade há todas as condições para ser canonizado, pela personalidade que é, pela intransigente defesa dos mais oprimidos no Brasil, nomeadamente dos de origem africana e dos naturais e das populações indígenas brasileiras que ele tanto defendeu. E que estão muito de acordo com os ideais que o Papa Francisco tem promovido recentemente. Nesse sentido, creio que está talvez a altura oportuna para fazer essa canonização. Eu tenho, aliás, alguma experiência em canonizações. Participei na campanha, lancei, em certa medida, a reabertura da campanha de canonização do nosso São Álvares Pereira e também do Beato Imperador Carlos de Áustria, que é um santo português porque morreu na Ilha da Madeira. E, portanto, creio que agora podemos também trabalhar para esta nova canonização. Hoje, a questão do intercâmbio universitário é muitíssimo oportuno, até porque há muitíssimo boas universidades no Brasil e em Portugal, mas também há boas universidades em Colômbia e Moçambique, em ótima qualidade, algumas em estrita ligação com universidades portuguesas, e em Cabo Verde também, a universidade também é bastante muito boa, de modo que creio que será de facto. E em Timor há universidades, mas que ainda estão muito influenciadas pela sua matriz indonésia, que os indonésios criaram a Universidade de Timor. Onde, de facto, em Timor o grande problema que há é que manter viva a prática e o interesse pela língua portuguesa. Porque durante 40 anos foi proibido o seu ensino e, por isso, há toda uma faixa da população que não aprendeu. Percebe, mas tem imensa dificuldade em falar. A família toda, nós estivemos a passar férias, Isabel e os nossos filhos em Timor, o ano de 2014, e ficámos muito comovidos e muitíssimo impressionados com o grande esforço que está a ser feito para a promoção da língua portuguesa. Creio que é muito importante reforçar essa ajuda também a Guiné-Bissau e, em certa medida, a Moçambique, que são países onde grande parte da população tem uma grande dificuldade em conseguir comprar livros em português. A reforma ortográfica, o acordo ortográfico, que é muito contestado, enfim, mas talvez traz uma vantagem, que é há uma quantidade enorme de livros no Brasil e em Portugal que já não podem ser utilizados na escolaridade por causa da mudança ortográfica. E antes que sejam destruídos e moídos e transformados em pastas de papel, o que é provavelmente o destino que vai acontecer se não interviermos, devíamos conseguir adquirir esses livros para poderem ser divulgados e utilizados nos países mais pobres, nas populações mais pobres, para poderem ter material de leitura em português, visto que não há motivo nenhum para que não seja utilizado. Na verdade, a questão da reforma ortográfica, enfim, está feita e tal, mas nós temos que ser capazes de ler os livros pré-reforma. E quanto mais a cultura se desenvolver, quanto mais os livros escritos antes da reforma terão que ser mantidos, protegidos e divulgados. E temos que ser capazes de perceber a norma que era utilizada antes de 1910. Antes de 1910 não havia uma norma rígida para escrever português. Considerava-se que devíamos seguir a prática dos professores da Universidade de Coimbra. Essa é que era, de facto, a norma de português escrito. E como há muitas maneiras, pode haver muitas maneiras diferentes de escrever português, eu acho que a mentalidade burocrática de que quem escreve português de uma maneira um pouco diferente da norma oficial é punido, sobretudo na escolaridade. Creio que se fôssemos aplicar essa norma rigidamente, os livros de Saramago deviam ser todos banidos do sistema escolar. Então, creio que e outra coisa interessante é, de facto,
todos os regionalismos, todas as línguas, expressões diferentes usadas no português do Brasil, da África e mesmo no próprio Portugal, onde há expressões regionais muito diferentes, também não deviam ser mal vistas pelos professores do ensino oficial. Deviam ser aceitas e consideradas como fazendo parte da riqueza da lusofonia em todo o mundo. Não é? De resto, hoje em dia, a maior parte dos alunos portugueses já percebem toda a fala usada no Brasil, porque vêm as novelas brasileiras. Hoje, na Galiza, cada vez mais se consegue ver televisão portuguesa, e, portanto, há uma uniformidade prática da língua portuguesa na Galiza, e isto tem que ser encorajado e não combatido. O que tem que ser combatido é, nos nossos países todos, a introdução de palavras de origem não latina na língua portuguesa, quando não é necessário. Ou seja, os franceses, por exemplo, obrigam a que todos os termos das novas tecnologias sejam traduzidos para francês. Não se pode dizer software, tem que se dizer logiciel, não se pode usar palavras que podem ser traduzidas facilmente para as línguas latinas. E creio que isso seria interessante. Entre o castelhano, o romeno, o italiano, o francês, haver, de facto, aí uma uniformização na tradução das novas expressões. Porque, senão, é um dos riscos que corremos que o português e outras línguas latinas acabem por ficar um pouco uma espécie de misturada, mal assimilada de palavras inglesas, francesas, enfim, inglesas, sobretudo, hoje em dia, na nossa língua, quando, na verdade, não é necessário, porque até muitas das expressões das novas tecnologias são baseadas no latim e, portanto, podiam ser facilmente traduzidas nas nossas línguas. Eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que vieram, agora um pouco tarde para o resto da conferência, mas espero que sigam o resto do congresso, mas que, e muito em particular, queria agradecer a presença de Isabel e Infanta da Margarida, de Espanha, que teve a bondade de vir para assistir a esta cerimónia e que muito me emociona. Muito obrigado a todos e muitos parabéns ao Mil por este magnífico congresso. Apanhei uma sinusite no avião por causa dos ar condicionados e estou a sentir um bocado com os atores. Obrigado uma vez mais pelo debate. Vamos fazer um breve intervalo de 10, 15 minutos no máximo e depois vamos, conforme consta do programa, apresentar a revista, mais recente número da revista que o Mil promove, a revista Nova Águia, em que, neste último número, mais recente número, publicamos as atas do anterior Congresso de Cidadania Lusófona, que teve como tema a importância das diásporas para a lusofonia. Portanto, convido-vos a ficarem até ao final da sessão. Obrigado.